Semanas depois, muitos meses depois. Passou tanto tempo que o velho narrador cansou de esperar e tiveram de chamar um novo. Amanhã. Amanhã, com certeza. Um dia, quem sabe. Ei, gente, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Passando aqui para deixar uma breve palavra no seu coração, né? Mas antes eu quero trazer uma pequena explicação. Tem pessoas me perguntando se o canal revela se a minha acabou, né? Porque a nossa frequência de vídeo tá muito baixa, né? De fato, eu não tenho conseguido postar tantos vídeos, nem eu postava antes. Porque antes, quando eu gravava vídeo pro canal, eu tava estudando, né? E a vida era um pouquinho mais tranquila. Hoje em dia, trabalhando, a gente fica na correria do dia a dia, né? Graças a Deus, Deus abriu porta, né? Então fica um pouco mais corrida a vida, mas eu quero dizer para você que o canal ele ainda tá de pé, né? Por mais que seja baixo a frequência de vídeo aqui, tem os vídeos antigos salvos, então você pode compartilhar para que as pessoas possam ouvir a palavra de Deus através dos vídeos antigos. E de vez em quando, né, eu vou estar gravando vídeo aqui pro canal, de vez em quando eu vou estar postando aqui conteúdo, só que tá um pouquinho devagar, né, por causa da correria mesmo, dia a dia, né? Então eu tenho certeza que vocês vão entender, né, que Deus também vai abençoar a vida de vocês. Hoje eu quero deixar uma palavra para vocês que se encontra lá no livro de Jó. Jó, nós sabemos que é um livro muito conhecido, né? Jó, que era um homem temente a Deus, um homem que andava de acordo com a vontade de Deus. E Deus vai dar testemunho de Jó, né? Nós vemos no capítulo número 1 do livro de Jó, nos descrevendo quem é Jó. Depois nós vamos ver em seguida, né? Deus dando testemunho de Jó para o inimigo, né? Mas é interessante que nós vemos o inimigo, né? Ele acusando Jó. Nós vemos que o inimigo ele levanta algumas acusações sobre Jó. E as acusações são as seguintes, né? Que Jó, ele só adorava a Deus porque Deus dava as coisas a ele. Ele só adorava a Deus porque Deus tinha dado a ele uma família abençoada, porque Deus tinha dado a ele saúde e porque Deus tinha dado a ele riqueza. Então nós percebemos, né, que o inimigo ele quer colocar em prova a identidade de Jó. Ele quer colocar em prova, né, se Jó é verdadeiramente fiel a Deus. Ele vai dizer que Jó só adora a Deus pelo que Jó recebe. E quando ele fala isso, ele também quer dizer, né, que Deus compra a adoração de Jó. Ele também coloca em xeque, né, a identidade de Deus. Vamos entender que o inimigo ele não consegue adorar a Deus simplesmente pelo que Deus é, né? Porque Deus ele é o autor, ele é o criador de tudo. Mas por ele não conseguir adorar a Deus com isso, né? Ele quer corromper e dizer que Jó também não adora a Deus simplesmente pelo que Deus é, mas ele adorava pelas coisas materiais. E diante dessa situação, né, Jó ele passa a ser testado, né, e Deus permite que o inimigo faça isso. Se nós vamos fazer a leitura do livro de Jó, nós vamos ver Jó perdendo tudo, né? Jó atravessando uma grande prova, uma grande luta. Nós vamos ver pessoas questionando Jó, duvidando de Jó. Vamos ver os amigos dele, né, dizendo que Jó passava por aquilo porque Jó havia pecado. E quando nós lemos o livro, nós vemos que não. Jó simplesmente ele estava sendo advogado de Deus. Jó ele estava mostrando, né, que existia pessoas que conseguiriam adorar a Deus independente de qualquer situação. Aí talvez você fale assim, Alice Meire, mas eu já li o livro de Jó e vi Jó levantando os vários porquê. De fato, Jó ele não entende o motivo que ele está passando, ele não entende a prova que ele passa. E em vários momentos ele pergunta a Deus o porquê de várias situações. Mas nós vemos que o problema não é perguntar a Deus o porquê, mas é deixar de acreditar em Deus. Jó em nenhum momento ele deixa de acreditar no Senhor. Ele vai falar o seguinte, né? Porque eu sei que o meu Redentor vive e ele se levantará. E nós conseguimos ver, né, no auge da dor de Jó, Jó passando todo aquele sofrimento, ele dizendo que sabia que seu Redentor vivia. Vamos ver que apesar de qualquer situação, apesar de muitas das vezes levantar alguns porquês na cabeça de Jó, né? Porque nós sabemos que diante de prova, diante de luta, muitas das vezes nós não entendemos e levanta alguns porquês na nossa cabeça. Mas nós vemos que Jó ele continuava fiel ao Senhor. Nós vemos que a esposa de Jó fala com Jó, amaldiçoa esse Deus e morre. E ele vai falar com ela, né, como fala sua louca. Você aceita o bem de Deus, mas o mal não. Vamos ver que Jó ele é um exemplo para nós, né? Um exemplo de fidelidade, um exemplo de fé, né? Porque apesar de toda a situação, Jó permaneceu fiel. E é interessante nós observarmos que Jó está no Velho Testamento da Bíblia. Ou seja, ele ainda não tinha a visão completa da graça. Ele ainda não tinha, né, a visão de Jesus. Então, quando nós lemos o livro de Jó, nós vemos que a visão dele em alguns momentos é um pouco limitada por causa disso. Mas apesar de não ter a visão completa que eu e você temos hoje, né, através de Jesus Cristo que morreu por nós naquela cruz,
Jó, ele conseguia entender que o seu Redentor vivia. Ele conseguia entender, né, que Deus era supremo, independente de qualquer situação. Nós vemos que Jó, ele experimenta duas dores, né? Ele experimenta a dor física como a dor emocional. Jó, ele atravessou a dor física, porque a palavra vai nos falar, né, que o corpo dele se encheu de ferida, que era uma dor terrível que ele sentia. E nós vamos ver também que ele experimentou a dor emocional, né? Jó, ele se viu sem os seus filhos, porque ele perdeu o filho. Ele se viu sem o apoio da sua esposa. Ele se viu sem o apoio dos seus amigos que o questionavam e o julgavam o tempo todo. Vamos ver que Jó, ele ficou só. A palavra vai nos falar que Jó não comia, não conseguia dormir de tanta angústia que ele sentia, de tanta dor que ele sentia. Mas apesar de tudo, ele não negou a Deus. Talvez você pense assim mesmo, por que Jó teve que passar por isso tudo? Jó, ele deu testemunho, né, de que ele adorava a Deus pelo que Deus era. Vamos entender que Jó, ele mostrou que o ser humano consegue adorar a Deus pelo que Deus é. Por mais que o inimigo tinha falado que ele adorava a Deus pelo que Deus dava a ele, ele mostra o contrário. Ele mostra que ele adorava a Deus pelo que Deus é na vida dele, né? É interessante nós meditarmos sobre isso, né? Porque nós vemos que Deus permite com que Jó atravesse isso tudo só para mostrar para o inimigo que ele conseguia, que ele era um servo fiel. Você já parou para pensar que pode acontecer de algum momento o inimigo questionar eu e você para Deus? O inimigo chegar e questionar para Deus, será que ele é cristão mesmo? Será que se você tocar no trabalho, trocar na família, tocar em tudo que ele tem, será que ele vai continuar fiel? E a questão que eu deixo para mim e para você, né? Será que nós vamos permanecer fiel? Será que nós vamos ser que nem Jó? Podemos perder tudo, mas vamos dizer, o nosso Redentor vive? Se nós conseguimos passar por essa prova toda, né, que nem Jó, Jó vai nos falar no capítulo número 42 do seu livro, que antes ele conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora ele tinha visto Deus, agora ele tinha experiência com Deus. Nós sabemos que toda prova, né, que toda luta, por mais difícil que seja, ela nos gera experiência. Ela nos gera, né, um fortalecimento espiritual. Eu não sei o que você está passando. Talvez nesse momento você está passando por tanta prova, por tanta luta, né, que você não entende. Talvez na sua cabeça tem vários porquê. E eu quero te dizer que eu não tenho a resposta também. Vamos entender que talvez Jó em nenhum momento entendeu o que aconteceu com ele. A Bíblia não nos deixa claro sobre isso, né? Talvez Jó passou por isso tudo sem entender o porquê. Mas eu quero te dizer que ele permaneceu fiel a Deus. Eu quero dizer para você, né, que você não vai ter o porquê de essa prova. Talvez sim, talvez não, depende. Talvez Deus não vai te dar o porquê dessa luta. Mas eu quero dizer que se você permanecer fiel ao Senhor, você vai dizer que nem Jó. Antes eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas agora eu tenho experiência com Ele. Agora eu sei quem é Deus. Nós vemos, né, no Salmo de número 56, o salmista Davi nos falando o seguinte, né? No dia em que eu tiver medo, ei que em ti confiarei. É interessante que o salmista Davi, mesmo sendo um homem, né, escolhido por Deus, um grande homem de Deus que enfrentou grandes batalhas, ele declara, né, que ele tinha medo. Aconteciam as coisas, né, que causavam medo no coração dele. Mas o problema da vida do cristão não é o medo, né? Mas é aonde que nós colocamos a nossa confiança. Onde que está a minha e a sua confiança. Nós vemos, né, que o salmista Davi, ele escolheu colocar sua confiança em Deus. Nós vemos que Jó também escolheu colocar sua confiança em Deus. No auge da tua dor, né, ele fala, eu sei que o meu Redentor vive. E a pergunta que eu deixo para você hoje, aonde que está a sua confiança? Sua confiança, ela está em Deus? A sua fé está em Deus? Porque se ela tiver, por mais que nós passamos momentos difíceis, né, nós permanecemos fiel. Nós permanecemos firmes na presença do Senhor, né? Porque nós sabemos que Ele é o nosso suficiente, né? Nós conseguimos aceitar o bem de Deus, mas também conseguimos aceitar as provas e a luta que muitas das vezes é colocado no nosso caminho, né? Essa é a palavra de Deus para o seu coração, né? Eu não sei o que você está enfrentando, mas escolha hoje declarar, né, que o seu Redentor vive. E muito em breve ele se levantará para você, né? Nós sabemos que em Romanos vai nos falar o seguinte, né? Que o sofrimento do tempo presente não há que de se comparar com a glória que há de ser revelada. Se você permanecer fiel ao Senhor, né, há uma glória que há de ser revelada para você. Há um céu preparado para você, né? Permaneça firme ao Senhor, confie nele, né? Porque eu sei que grandes coisas Ele tem para sua vida, né? E essa prova, talvez é só um levante do inimigo sobre a sua vida. Talvez é só um teste para que você possa ser aprovado futuramente, né? E possa receber uma grande bênção da parte do Senhor. Que Deus, né, Ele possa continuar abençoando você e toda a sua casa, né?
Que vocês possam ter uma semana abençoada na presença do Senhor. Que vocês fiquem na graça. Graça e paz. Tchauzinho!